Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Baca e hoje trago-vos a resenha do livro O Anticristo, ou uma crítica do cristianismo, escrito pelo filósofo Friedrich Nietzsche em 1888, mas foi publicado apenas em 1895. Mas primeiramente eu quero convidar-vos a fazerem parte deste canal, por favor, de inscreverem-se, dar um like e compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Precisamos estar aqui sempre às quartas-feiras para partilhar mais uma resenha ou uma reflexão. Para entendermos este livro Anticristo, uma crítica do cristianismo, é necessário que nós tenhamos em mente que esse anticristo que Friedrich Nietzsche trata aqui não é essa mesma ideia que São João trata no livro do Apocalipse, esse personagem que vai contra as ideias de Jesus Cristo, ou esse personagem que vai se opor a Jesus. Friedrich Nietzsche, aqui neste livro, ele não vai se opor à ideia de Jesus Cristo, não vai anunciar a morte de Jesus Cristo, porque ele reconhece que Jesus existiu, primeiramente, mas contudo, o único cristão que ele possa reconhecer como cristão verdadeiro é o próprio Jesus, porque ele morreu na cruz. Todo o resto que vai surgir depois da sua própria doutrina é uma falsidade, é uma ilusão. Porque não basta apenas acreditar para você ser salvo, ser um cristão. Ser cristão é necessário que você viva e seja como Cristo, isto é, que aceita até a própria morte e morrer na cruz. Seria uma lição fundamental que os próprios cristãos deviam ter para sustentar o seu próprio fundamento ao cristianismo, à sua fé religiosa. Ela aqui não vai anunciar a morte de Deus como faz no Gaia Ciência ou no seu livro Assim Falava Zaratustra, mas ele vai aqui se opor a duas ideias principais. Primeiramente, a ideia de Jesus Cristo, essa ideia que é retratada nos evangelhos, e outra é a ideia de Jesus Cristo, que é tratada por Paulo. Este é que vai disseminar a ideia de evangelização coletiva, onde vai querer converter todo mundo a Jesus Cristo. E ele até fala que os cristãos são seres possuidores de ressentimento. Mas como assim? São aqueles seres que não conseguem fazer a justiça aqui na terra e prometem que o seu Deus poderá julgar todos aqueles que fazerem mal aos cristãos, isto é, terem um poder apenas lá do outro lado. E essas promessas que vai se encontrar dentro do cristianismo vai ser muito contra as ideias que nós podemos ver aqui, ideias humanas. Nós não conseguimos encontrar as ideias aqui na sociedade, aqui na terra, porque o cristão vai prometer bom lugar apenas no céu, procura prometer as boas coisas do outro lado, que não temos a certeza também que existem. Por isso ele vai contrapor essas ideias, esses valores todos, essas fantasias do céu, do paraíso, de uma melhor vida, porque não corresponde com a própria realidade de ser, porque isso viola contra a própria natureza humana. Para nós entendermos as ideias de Nietzsche, é necessário que a gente faça uma viagem histórica, uma breve ligação com todos os pontos da história, desde o Édipo de Milão, que aconteceu em 313 depois de Cristo, quando Constantino proclamou a abertura ao cristianismo para que seja também uma das religiões principais do Império Romano, quando essa mesma ideia de natureza humana foi se transformando com a ideia de verdade, porque em muitos casos nós podemos ver que uma das pessoas que Nietzsche valoriza muito dentro do próprio Evangelho é a figura do Pôncio Pilatos, porque ele no Evangelho de São João, no capítulo 18, interroga Jesus o que é a verdade, porque ele estava aí a discutir sobre quem era Jesus, de onde ele pertencia, se ele era rei ou não. Então, ele começa a falar sobre a questão da verdade. E Pôncio Pilato pergunta o que é a verdade. Essa pergunta, que é a verdade, vai sendo transformada em muitos dos casos como a verdade dita pelos padres, a verdade dita pelos pastores. Mas será que essa verdade corresponde com a realidade? Será que em 1870, quando foi proclamada a infalibilidade do Papa, corresponde com a própria realidade, com a própria verdade, que esses dogmas todos proclamados podem corresponder concretamente como uma realidade? Nietzsche acompanha a evolução do pensamento humano, ele acompanha as publicações de Charles Darwin em 1859, quando publica a sua Origem das Espécies, quando retira o homem do centro da criação e põe apenas como também um
uma das espécies que foi surgindo ao longo da natureza. Ele discute sobre a questão da ciência, quando a igreja foi se opondo contra o próprio desenvolvimento da ciência, porque nós vimos que ao longo do tempo alguns travões foram postos para que o homem desenvolvesse a própria ciência. A evolução científica demorou, que no século XVI, quando deu esse boom da ciência, foi muito contraponto e contrapesos da própria igreja, quando o Galileu vai proclamar o sistema heliocêntrico como o Sol, o centro do universo e não mais a Terra, traz mais um choque com a própria igreja. Quando vai surgindo todos esses pensamentos dentro da própria igreja, vai tendo uma breve noção sobre o que é de concreto a verdade. Será que a verdade vai ser proclamada pela boca de um Papa? Nietzsche até fala, dá uma risada quando fala do César Borgia, esse filho do Papa Alexandre VI, porque ele fala, se nós temos a consciência de que a igreja foi no passado, como ainda as pessoas acreditam nele e que a pessoa, para ser cristã, sabe que esteja doente. Essas são as palavras de Nietzsche nessa mesma abordagem, porque nós vimos como o cristianismo não foi mudado, principalmente até ao século XX, quando aconteceu essa mesma reforma do Concílio Vaticano II, em 1962, 1965, início com o Papa João XXIII e que terminou com o Papa Paulo VI. Que nós temos em mente que o cristianismo foi evoluindo ao longo dos tempos, e foi se abordando, foi transformando, principalmente quando houve a necessidade de abertura, de reconhecer que nós não somos apenas seres para Deus, também somos seres para este mundo, concretizamos a nossa realidade aqui neste mundo. É isso que Nietzsche vai proclamar, é isso que Nietzsche vai crer, que nós homens devemos nos concentrar não apenas por uma esperança futura, mas conseguimos não só albergar o nosso presente, conquistarmos o que é devido, o que a natureza deve ser envolvida dentro do ser humano. Não podemos ser seres supranaturais, os seres pertencentes ao céu, mas pertencentes a esta natureza. Termos nossas próprias limitações, mas conseguirmos realizar as nossas próprias manifestações. E o nosso propósito de vida não pode se resumir apenas em viver para além da nossa própria vida, mas conseguirmos realizar a nossa vida aqui nesta terra e termos esses mesmos valores. É por isso que ele fala que o cristianismo é uma religião que a gente vê como a religião dos fracos, porque ele aqui valoriza os pobres, os fracos, os desgraçados, porque é ele que pertence ao reino dos céus. E o forte, o herói do passado já não tem lugar neste mesmo cristianismo, porque o herói é visto como algo pecaminoso. A pessoa que vê como a própria natureza, como a própria conquista dos seus próprios valores, é ver como algo pecaminoso. E os padres vão querendo, os pastores vão querendo impor essa mesma ideia do pecado na sociedade, para que a moral seja um guia, que o homem seja posto, esta mesma moral seja guiado pelo nariz com a moral cristã. Essa mesma moral que Nietzsche vai criticar bastante. Nietzsche, nesse livro Anticristo, não vai negar Jesus Cristo, não vai negar essa figura histórica que existiu em Israel, que foi contra alguns princípios privilegiados dessa casta superior que era o povo judeu, mas vai negar a forma como foi transformada a ideia de Jesus Cristo de uma forma de conquista, de uma forma de abertura para todos. Já não existe diferença entre os fortes e os fracos, todos são juntados para que possam conquistar o reino dos céus e para que o forte deixa e se torna fraco e o fraco torna-se forte. E essa toda confusão vai se transformar numa aberração para Nietzsche. Isso vai ser uma mutação dos valores básicos da própria existência da humanidade. Porque aqui Nietzsche ele vai proclamar o homem é o ser mais importante. O homem deve ser aquele que nós devemos cuidar para que ele viva dentro dessa mesma sociedade com o próprio espírito de boa vontade, mas que não tenha compaixão, porque a própria compaixão é uma forma de nos tornar mais fracos. Compaixão, sofrer com o sofrimento do outro, se compadecer com isso, uma forma que nos torna cada vez mais fracos. É por isso que ele critica muito quando surgiu Martim Lutero em 1517 com a fundação do protestantismo, porque ele vai falar que o cristianismo estava no seu próprio declínio. Se esse alemão
Martim Lutero não mexesse mais com o cristianismo teria o seu fim naquela altura, porque estava acontecendo o próprio renascimento, mas inverteu toda a ordem do próprio cristianismo e surgiu mais uma nova ramificação do catolicismo, isso é o protestantismo, que vai lutar novamente com a própria existência da humanidade, do próprio homem em si, vai transformar a ideia de Cristo novamente de uma outra vertente, mas as ideias sempre continuam, isto é, pegar a ideia de Cristo e pôr no alto, que nós devemos ser não só seres sociáveis, mas seres criados para Deus, seres criados para o céu, seres criados para um bem melhor que ainda não existe, mas que há de vir. E essa mesma concepção é que Nietzsche vai criticar muito. Ele até faz uma breve comparação com o próprio budismo, porque o budismo não promete nada, mas dá tudo. E o cristianismo promete tudo e não dá nada. Isto são algumas causas que ele vai trazer em choque dentro da própria humanidade. Nós somos chamados não só a responder essas mesmas críticas de uma forma interior, mas conseguirmos não só meditar que nós somos seres criados para estarmos neste mundo, mas para nós estarmos neste mundo, nós devemos catar as leis da natureza e não somos seres sobrenaturais. Nós temos a necessidade de vivermos aqui, socializarmos aqui e não apenas acreditarmos que existirá um mundo melhor daqui para frente, não termos que construir um mundo melhor aqui na Terra. É esta a ideia principal deste livro, que nós devemos ter não só em mente que o mundo melhor existe fora de nós, mas que existe dentro de nós, que o nosso próprio propósito de vida é construído dentro de nós, não fora de nós. Porque se você pensa que a tua própria realização está distante de ti, então você perde-se como homem, você é um rebaixamento, você não existe como pessoa. Essa crítica que Nietzsche faz aqui nesta obra, é importante que nós tenhamos em mente que é para todos, é para que a gente possa compreender cada vez mais e melhor o próprio cristianismo, para que a gente consiga não só entender a nossa forma que a gente vê a igreja, ver como esses mesmos valores podem ser transformados de um dia para outro, mas conseguirmos nos perguntar como se fosse o Pôncio Pilatos, que é a verdade. Então, por isso, termino aqui o meu vídeo, daqui ao Jovete, e até a próxima.